Olá, muito bom dia a todos. A importância deste painel para o Amazônia Mais 21 nos faz refletir sobre um olhar para dentro do território amazônico, dos estados que compõem a Amazônia Legal, os projetos de investimentos na região, as perspectivas de políticas públicas que podem impactar na vida das mais de 24 milhões de pessoas que habitam a região amazônica. Somos várias Amazônias em uma Amazônia e temos muito a ensinar e a mostrar não só para o Brasil, mas também para o mundo, toda a nossa grandiosidade. Eu sou André Martins, jornalista da FSB Comunicação, e este painel vai abordar os resultados da pesquisa que mediu a percepção dos brasileiros a respeito da Amazônia. O levantamento foi realizado no mês de outubro pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, por meio do Instituto FSB Pesquisa, para o Fórum Amazônia Mais 21, a fim de subsidiar os diálogos a respeito deste importante tema. Nós temos a honra de contar com a participação neste painel do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Almeida. Presidente, obrigado por aceitar... Robson Braga de Andrade, obrigado por aceitar nosso convite. Também contamos aqui, presencialmente no estúdio, com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e também da Agência de Desenvolvimento do município de Porto Velho, Marcelo Tomé de Almeida. Muito obrigado, presidente. Também contamos aqui presencialmente com a presença do governador do Estado de Rondônia, Coronel Marco José Rocha dos Santos. Obrigado, governador, por aceitar o nosso convite. Pessoal, também contamos com a participação neste painel com as presenças do governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira. Nós estamos com um problema ainda na ligação, acredito que vamos contar em breve com a presença do governador aqui na tela. Também contamos com a participação do governador do Estado de Roraima, Antônio Garcia de Almeida, Antônio Denário. Governador, se o senhor nos ouvir também, muito obrigado pela sua presença. E também contaremos de forma online nesse debate com a participação do secretário do Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, representando nesta ocasião o governador Gladson de Lima Cameli. Bem, os governadores dos estados da região amazônica, assim como os demais participantes deste debate, vão avaliar a percepção dos brasileiros sobre a Amazônia, retratada no estudo em questão. E para isso, nós faremos agora a apresentação de dados da pesquisa O que pensam os brasileiros sobre a Amazônia. Primeiramente, pessoal, quanto à metodologia desse estudo, ele foi feito com 2.000 pessoas com idade a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Quanto à preocupação com o meio ambiente, os dados revelam que, de modo geral, como dá para notar no slide, tanto na Amazônia Legal quanto nos demais estados do país, 3 em cada 4 brasileiros se preocupam muito com o meio ambiente, com índices que variam de 74% a 77%. O estudo também avaliou o nível de visitas que já houve à região amazônica. E o levantamento mostra que, no entanto, apenas 15% dos brasileiros já estiveram na floresta amazônica. E notem que, mesmo nos estados da Amazônia Legal, os que nunca estiveram na floresta representam quase 60% dos entrevistados, 57% para ser mais exato. Por outro lado, quanto à intenção de se conhecer a região, entre aqueles que nunca estiveram no local, há um forte desejo de visitar a floresta, com um índice de cerca de 85%. A vontade é ainda maior entre os povos que vivem na região, atingindo um percentual de 90%. No próximo slide, nós notamos que o estudo também mediu o sentimento de orgulho pela região. Segundo a pesquisa, apesar de ainda não terem visitado este patrimônio natural da humanidade, 8 em cada 10 brasileiros sentem orgulho da Amazônia, com índices que variam de 77% a 79%. No bloco de perguntas da pesquisa sobre o desenvolvimento sustentável, há uma série de achados interessantes. Primeiramente, cerca de 4 em cada 10 brasileiros, um índice que varia aí de 40% a 45%, admitem não conhecer nem de ouvir falar o conceito de desenvolvimento sustentável, o que reforça a importância dos debates acerca deste tema.
Além disso, é importante ressaltar que entre os que afirmam conhecer o conceito de desenvolvimento sustentável, quando questionados qual seria ele o conceito, quase a metade dos entrevistados indica afirmações equivocadas ou não respondem. E notem, as afirmações equivocadas incluem conceitos como o de garantir que a natureza e os recursos naturais sejam apenas preservados e não explorados pelos seres humanos, além de simplesmente investir mais em produção e na exploração de recursos naturais do país. Por outro lado, mais de 50% dos consultados demonstram compreender a necessidade de se preocupar, ao mesmo tempo, com o meio ambiente, com a sociedade em geral e com a geração de emprego e renda no país, conceito este que define o desenvolvimento sustentável. Passamos agora às opiniões dos entrevistados sobre a floresta amazônica e a sua importância para a economia. Apesar de uma parcela representativa da população brasileira, de um modo geral, e da Amazônia Legal, desconhecer conceitos fundamentais de desenvolvimento sustentável, a esmagadora maioria dos consultados concorda que a floresta é fundamental para o país. Notem também que mais de 80% dos brasileiros endossam a tese de que a preservação ambiental da floresta amazônica é muito importante para o crescimento do país, pelo fato de o desenvolvimento nacional depender exatamente do meio ambiente protegido. Além disso, a gente pode notar no nosso próximo slide afirmações sobre a floresta e o desenvolvimento sustentável. Praticamente todos os entrevistados, um índice de 99%, concordam que a floresta amazônica, com suas plantas, seus rios, suas riquezas e sua população, tem grande valor para o país. E outros 95% acreditam que é possível alinhar o progresso econômico do Brasil com a preservação da natureza. E mais, 93% dos consultados concordam que preservar a Amazônia é essencial para a economia brasileira. Por fim, outro achado da pesquisa. Aqueles que concordam que o Brasil tem capacidade de explorar a floresta amazônica de forma inteligente são a imensa maioria. Tanto na região amazônica quanto fora dela, eles representam 82% da população. Bem, após a exposição desses dados, nós passamos a palavra agora para comentar os dados da pesquisa ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer aqui a presença do amigo Marcelo Tomé, presidente da Federação do Estado, das Indústrias do Estado de Rondônia, e que também coordena esse fórum de debates da Amazônia Mais 21. Agradecer a presença do governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha. Agradecer os governadores que vão participar com a gente aqui hoje desse painel online, o governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira. Agradecer o superintendente de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves, e agradecer também o nosso moderador, André Martins, da FSB, e que tem nos dado uma contribuição na discussão nesses debates. Olha, muito do que a pesquisa apresenta provavelmente é aquilo que a gente já imaginava que seria. Poucos brasileiros conhecem a Amazônia, todos têm uma grande atenção e um olhar muito profundo para essa região do Brasil, e todos também concordam que é preciso haver o desenvolvimento, quer dizer, a grande maioria concorda que precisa haver o desenvolvimento. E é exatamente esse o que nós temos discutindo aqui, vai de encontro a esse fórum, onde se debate um desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Amazônia ela é muito questionada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que se questiona o desenvolvimento, a questão do desmatamento, a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Mas se aqui poucos brasileiros conhecem a Amazônia, no mundo inteiro, esse resultado dessa pesquisa talvez não chegasse aí a ter um ponto daqueles que conhecem a Amazônia e que sabem como a Amazônia pode ser preservada e desenvolvida. O que nós estamos tratando aqui é de uma área que representa 55% da região brasileira,
com mais de 23 milhões de habitantes e que também desejam o desenvolvimento, desejam qualidade de vida, desejam infraestrutura adequada, desejam ter acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. E só com o desenvolvimento é que nós vamos conseguir atender essa população e atender os anseios do Brasil de levar um desenvolvimento de qualidade e sustentável para essa região. Então, eu acho que a pesquisa é muito importante, porque mostra que os brasileiros, além de quererem, de desejarem a preservação da Amazônia, desejam também o desenvolvimento de forma racional, sustentável e sem destruição do meio ambiente, o que é possível ser feito. Obrigado, presidente Robson Braga de Andrade. Neste momento, também para comentar os dados do estudo, ouviremos o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Tomé de Almeida. Por favor, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Confederação Nacional da Indústria, meu querido amigo Robson Braga de Andrade. Cumprimento o governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, fez um esforço extraordinário para estar conosco presencialmente, tendo que abrir mão de diversas agendas, e prontamente atendeu ao pedido de patrocinar e apoiar esta iniciativa, emprestando o Estado de Rondônia para que pudéssemos juntos encontrar os caminhos efetivos para um desenvolvimento sustentável, não só do Estado de Rondônia, mas de toda a região amazônica. Muito obrigado pelo apoio, governador Marcos Rocha. Quero agradecer também o governador do Estado do Amapá, Valdez Góes, que prontamente também aceitou o convite para contribuir conosco neste diálogo e que, por um problema de energia e falta de conexão no Estado do Amapá, não está conosco hoje participando do painel, e em seu nome aproveito para cumprimentar todos os demais governadores e representantes que hoje nos acompanham. Eu percebo que o resultado da pesquisa nos traz algo que realmente nos inquietava, que é a possibilidade de avançarmos com a agenda de desenvolvimento econômico de forma sustentável e ainda assim encontrar os caminhos para a preservação do bioma amazônico. Essa é a opinião da população brasileira, de 95% da população brasileira, desfazendo uma falsa dicotomia de que ou preservamos ou desenvolvemos. Isso não é verdade. A própria população brasileira afirma de que é possível conciliar as duas agendas, tanto a de preservação e conservação, quanto a de desenvolvimento econômico, obviamente, de maneira sustentável. E a enorme oportunidade que temos de um esforço de comunicação conjunta, levar informação à população brasileira, já que apenas 28% da população brasileira afirmam conhecer e saber definir o que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, temos um espaço enorme à frente para, de maneira conjunta, efetivarmos uma agenda de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, considerando os mais de 23 milhões de habitantes que residem nessa região como ponto central desse processo. Muito obrigado. Obrigado, presidente Marcelo Tomé. Com a palavra agora também para comentar os dados da pesquisa, o governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos. Por favor, governador. Bem, bom dia a todos, senhor presidente, Robson, também senhor presidente das nossas indústrias lá em Rondônia, Marcelo Tomé, e através dos senhores eu cumprimento a todos que estão aqui presentes. Estou vendo aqui também o meu amigo Denário, de Roraima, participando, o governador de Roraima, participando desse evento. Também o Valdez Góes, que infelizmente não pôde estar presente, mas a todos aqueles que podem nos ouvir. Nós temos ali mais de 23 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. E nós que vivemos na Amazônia, a gente percebe a necessidade desse desenvolvimento da população. O ser humano, por si só, ele deseja evoluir, ele deseja crescer. E é claro que nós precisamos e estamos aprendendo a viver o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo usar a tecnologia para fazer a preservação necessária. Porque essa Amazônia, como muitos às vezes comentam,
mas não conhecem de fato, e essa pesquisa ela trouxe bem esse resultado, pessoas que amam a Amazônia, mas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de fato a floresta, de conhecer a nossa região. O estado de Rondônia ele vem crescendo no agronegócio. Nós temos o maior projeto de RED+, do Brasil, na verdade o único, instalado dentro do Brasil, feito por um estado, está no estado de Rondônia, na reserva Rio Caltário. E ali a nossa população local vive dessa biodiversidade que existe ali naquela região, produzindo e, ao mesmo tempo, sustentando, protegendo a natureza. A gente vê que muito se fala, mas a gente tem que sair dessa questão do só fala. Nós precisamos partir para a ação. E esse fórum aqui, o Amazônia Mais 21, ele realmente demonstra isso. A preocupação de trazer à tona um diálogo inteligente e mostrar para o Brasil e para o mundo a importância da nossa área. Nós temos em Rondônia a maior produção de peixe nativo. Em Rondônia, nós somos o 6º maior produtor de gado. Nós temos crescido nos grãos. Nós temos atraído indústrias ao estado de Rondônia, inclusive indústrias de fora do país. E é claro que todos eles, todo esse crescimento é baseado em proteção. Nós temos áreas protegidas no estado de Rondônia que estão, de fato, protegidas. Mas nós não podemos, como eu disse aqui, esquecer do desenvolvimento do ser humano. É impossível a gente pensar em desenvolvimento sem pensar e, ao mesmo tempo, esquecer que há uma necessidade de transformação. É impossível nós conseguirmos conciliar totalmente essas duas questões, mas usar da sabedoria que nos é peculiar para poder proteger, né, e para poder deixar esse bioma, toda essa riqueza que nós temos para o futuro, também para as nossas gerações. Nós estamos deitados em berço esplêndido, berço repleto de riquezas, repleto de diamante, cassiterita, de produtos maravilhosos que todo mundo cobiça, e ainda existe em todo mundo. Mas nós precisamos conseguir utilizar esses recursos. Somos ricos, mas ainda somos pobres. E é nisso que nós precisamos mudar. Fazer entender que o ser humano precisa desenvolver. E quando a gente fala em ser humano, nós estamos falando em nós mesmos. Mas desenvolver, repito, com sabedoria. Eu vejo aí o nosso presidente Bolsonaro, ele lutando, né, porque às vezes tem um excesso da legislação. Nós precisamos conseguir quebrar algumas questões para que a gente consiga produzir, para que a gente consiga evoluir e, ao mesmo tempo, proteger. Dependemos muito dos deputados federais, dos senadores do nosso país e também do avanço da tecnologia para a nossa região. É isso. Obrigado. Obrigado pelas palavras, governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos. Com a palavra agora, governador do estado de Roraima, Antônio Garcia de Almeida. Antônio Denário, governador, se nos ouve bem? Talvez o senhor precise só ajustar o seu áudio, governador, por favor. Bom dia a todos, o áudio deu bom aí agora, né? Bem, gostaria de cumprimentar o meu amigo Marcos Rocha, governador do estado de Roraima, pelo trabalho que tem feito no estado de Rondônia e trabalhando também pelo desenvolvimento sustentável da nossa região. Nós, inclusive, aqui em Roraima, nós lançamos o projeto agroambiental, onde nós estamos trabalhando no sentido de combater todos os tipos de irregularidade, desmatamento ilegal e também incêndios florestais. Temos um potencial produtivo muito grande aqui na região amazônica. Inclusive, nós temos recebido empreendedores de todo o Brasil que têm procurado o estado de Roraima para fazer
os seus investimentos. E dessa forma, nós estamos gerando emprego, renda e desenvolvimento, mas sempre com a consciência da preservação ambiental. Lançamos também o projeto Roraima, o RED+, para que a gente possa remunerar os produtores que mantêm a floresta em pé. É o governo do estado, em parceria com a Amazônia Legal, com todos os estados da Amazônia, para gerar riquezas para o nosso estado. Ok. Governador, aproveitando a sua participação, que outros desafios o senhor enxergaria no seu estado para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos? Como vencer as dificuldades e como usar dados como esse da pesquisa nesse sentido? Bom, o estado de Roraima tem um potencial produtivo muito grande e nós temos que valorizar o empreendedorismo, todos que estão aqui, e atrair novos investidores. E nós temos trabalhado agora pela regularização fundiária, regularização ambiental, para que a gente possa colocar todos na legalidade. O nosso grande desafio é a produção de alimentos também, gerando emprego, renda, com sustentabilidade. Esse é o nosso propósito aqui no nosso estado. Perfeito. Bem, voltando ao governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos, faço igualmente a pergunta para o senhor. Quais, na sua visão, são os principais desafios exatamente para a melhoria da qualidade de vida e como que essa pesquisa, esses dados da pesquisa sobre o desenvolvimento sustentável podem contribuir nesse sentido? Veja bem, a gente precisa desenvolver mesmo. Todo governador, e eu sei que aqui o Antônio Denário e os demais governadores da Amazônia, todos eles recebem os mesmos pedidos dos produtores dos nossos estados. Precisamos aumentar a produção, precisamos conseguir exportar, precisamos adequar com tecnologia a nossa produção. E é claro que a pesquisa é importante, porque ela demonstrou que a população, ou seja, todas as pessoas que foram entrevistadas a partir dos 16 anos, inclusive na região sudeste e na própria região norte, salvo engano, não é isso que aconteceu, todos eles entendem a importância da Amazônia e também entendem a necessidade de desenvolvimento. E o desenvolvimento gera o quê? Gera emprego, gera renda. E se nós adequarmos tecnologia para essa capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, o que a gente vem fazendo, que é proteger o meio ambiente, a gente consegue produzir mais e, quem sabe, sem precisar fazer mais desmatamentos, destruição do meio ambiente. Inclusive, eu acho que não há necessidade mais. Nós podemos utilizar o que a gente já tem. Inclusive, isso é fala de vários produtores do estado de Rondônia, que a gente consegue evoluir, precisamos adequar tecnologia. Por exemplo, no estado de Rondônia nós temos região de cerrado. Muitas vezes as pessoas pensam, na Amazônia é só floresta em pé. E quando não é a realidade. Nós temos cerrado também, que com tecnologia adequada você consegue fazer esse desenvolvimento. É bom para que toda a população saiba que nós estamos trabalhando no novo zoneamento no estado de Rondônia. Estamos fazendo isso em parceria com a Assembleia Legislativa, e com todos os produtores e a população. Foram feitas audiências públicas. Então é bom para que todos aqueles que participaram aí da pesquisa possam conhecer a realidade, essa realidade que nós estamos, sim, protegendo a natureza e, ao mesmo tempo, buscando aumentar a produção. Lembrando que grande parte da produção das nossas regiões, aqui da região amazônica, também é levada para o sul e sudeste do nosso país. Então, é isso. A importância da pergunta, do questionário, se dá para que a gente também consiga explicar para a população que nós temos produzido, sim, e também mantido a preservação do meio ambiente. Obrigado, governador. Presidente Robson Braga de Andrade, eu queria uma análise sua a respeito de um dado da pesquisa que nos chama a atenção, que o índice de brasileiros que admitem não conhecer nem de ouvir falar
o conceito de desenvolvimento sustentável. O senhor acha que isso indica um caminho ainda a ser pavimentado no sentido de formar essa consciência do cidadão brasileiro e, com isso, favorecer o progresso do país a partir exatamente do desenvolvimento sustentável? Olha, realmente é um dado surpreendente, uma vez que eu considero que o brasileiro tem por hábito uma atitude consciente e responsável com relação às questões ambientais. Quando a gente olha, por exemplo, no caso da indústria, a indústria brasileira é uma das indústrias mais responsáveis do mundo com relação às questões ambientais, com relação à emissão de carbono. Então, esse dado mostra que talvez a população brasileira também desconheça o trabalho que os empresários, que os governos, que os diversos setores fazem em benefício de uma preservação ambiental, de uma qualidade ambiental e da responsabilidade que todos nós temos. Talvez o que a gente possa perceber é que, de maneira geral, a mídia tem mostrado só o lado negativo do que acontece no meio ambiente. Quer dizer, aí a mídia tem uma responsabilidade na formação dos brasileiros e na informação dos brasileiros, porque não tem mostrado os projetos importantes, os projetos adequados, os projetos responsáveis, não tem mostrado como que os empreendedores do comércio, da indústria e dos serviços, da agricultura, têm atuado de maneira responsável. Ele mostra, sim, o lado irresponsável de alguns poucos que atuam. E isso vai formando uma opinião até negativa com relação à população brasileira. Eu acho que o brasileiro precisa conhecer mais a Amazônia, saber o que é feito, conhecer o potencial da Amazônia, a capacidade que você tem de produção na Amazônia. Você, quando chega num estado da Amazônia, como Rondônia, Acre e diversos outros estados, você encontra muitos empreendedores que vieram do Sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e que foram para lá para criar desenvolvimento pelas oportunidades de negócio. Então, eu acho que falta um pouco, primeiro, os projetos adequados para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a informação para a população o que é desenvolvimento sustentável e a informação para a sociedade, para a população, das oportunidades que nós temos de trabalho, de produção e de desenvolvimento da Amazônia. Obrigado, presidente Robson. Eu queria também a avaliação do presidente Marcelo Tomé a respeito de um dado que igualmente chama a atenção e é uma consequência, né, um desdobramento dessa avaliação de desenvolvimento sustentável, que praticamente todos os entrevistados, 99%, concordam que a Amazônia tem um grande valor para o país e 95% acreditam que é possível alinhar exatamente o progresso econômico com a preservação da natureza. Presidente Marcelo, esse é um caminho a ser perseguido? Essa exploração sustentável, como indica esse dado da pesquisa? Sem dúvida. E reafirmando o que coloca o presidente Robson, devemos dedicar muito esforço no reposicionamento da comunicação, né? Nos afastando de uma comunicação que denigre o que é feito na região, através de atos ilícitos, criminosos, como tal deve ser tratado e é tratado pelo Estado brasileiro em todas as suas esferas. Quem pratica a ilegalidade é criminoso e que vai responder à justiça sobre o que fez. Agora, importante reconhecer que, e a população reconhece isso, a oportunidade da efetivação de empreendimentos estruturados na região amazônica. E há uma percepção, ou há uma percepção por parte do empresariado brasileiro de que a agenda de sustentabilidade ambiental deixa de ser apenas uma agenda obrigatória de cumprimento à legislação, de requisitos legais ou mitigação, para ser uma agenda de oportunidade, nas suas diversas dimensões. Tanto bioeconomia, economia circular, energias renováveis, ou seja, todas as dimensões
que essa agenda de sustentabilidade ambiental ofertam ao setor produtivo brasileiro. E importante também separar e informar corretamente o que é impacto gerado por um empreendimento do que é o dano ambiental. Obviamente, qualquer ação produtiva gera impacto. Entretanto, uma operação estruturada, do ponto de vista tecnológico e financeiro, tem capacidade para mitigar os efeitos deletérios desse impacto ou mesmo responder a qualquer dano ambiental que ocorra. Então, vai chegar um momento, eu acho que esse é o momento ótimo, governador Marcos Rocha, que hoje, a sociedade brasileira reúne, que é tomar uma decisão. Se a gente vai continuar convivendo, se vamos continuar convivendo com atividades ilegais que ocorrem em terras indígenas, que ocorrem em áreas de proteção, ou vamos encontrar caminhos para regular e oportunizar efetivamente o estabelecimento de empreendimentos estruturados nessas regiões. Como é o caso, por exemplo, da reserva Roosevelt, em Rondônia, onde todos os dias há exploração ilegal de diamantes e isso é contrabandeado. É um tema polêmico, é um tema espinhoso, mas a sociedade brasileira precisa sentar para conversar de que maneira que a gente vai lidar com isso. Fazendo vistas grossas ao ilícito que ocorre dentro de uma reserva indígena. O coronel Marcos Rocha é advindo do setor de segurança pública, conhece isso muito bem. Ou vamos encontrar caminhos construídos pela sociedade brasileira para dar a oportunidade de estabelecimento de um empreendimento estruturado, do ponto de vista tecnológico e financeiro, mais uma vez citando, que permita fazer uso desse recurso, gerando bons empregos, tecnologia, inovação, riqueza para o país. Isso é uma decisão que o Brasil precisa tomar, e é urgente. Obrigado, presidente Marcelo Tomé. Da mesma forma, governador Marcos, estendo a pergunta para o senhor e lembro de outro dado da pesquisa, de que aqueles que concordam que o Brasil tem capacidade de explorar a floresta amazônica de forma inteligente são a maioria, tanto na região amazônica quanto fora dela, ou seja, demonstrando uma percepção global da população brasileira, com um índice que chega a 82% da população que pensam dessa forma. O senhor entende que esse também mostra um caminho a ser seguido nessa exploração, como o presidente Marcelo Tomé falou, inteligente? Com certeza a gente sabe que esse é o caminho. E aproveitando aqui a fala do presidente Marcelo Tomé, eu estive na reserva Roosevelt junto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nós pousamos lá naquele local e eu tive a oportunidade de conversar com um indígena, um menino, um brasileiro de 14 anos de idade, estudando através da mediação tecnológica, que foi o que nós criamos lá no estado de Rondônia, que tem garantido o estudo adequado dos nossos alunos. Ele disse o seguinte: governador, eu gostaria que as leis mudassem, porque eu não gostaria, ele me mostrando, eu não gostaria de ver a nossa terra destruída. Nós temos aqui grandes riquezas, nós temos os melhores diamantes do mundo. Isso um menino de 14 anos de idade, 9º ano do ensino fundamental. E ele dizendo para mim, a lei mudando, a minha tribo vai ter recursos, vai poder sair da situação que vive hoje, e nós vamos poder explorar isso e trazer riqueza para o país. Repito, muitas pessoas falam que os indígenas, ou pensam, eles devem ficar presos lá naquele cantinho, usando cocá, ou sem roupas, sem vestimentos, mas essa não é mais a realidade dos nossos indígenas. Todo ser humano deseja desenvolver, deseja crescer, deseja poder dar o melhor para a sua família. E é impossível a gente pensar em um bioma imutável com a presença do ser humano. É impossível pensar nisso. Mas é possível pensar que a tecnologia, ela pode e vai, se nós utilizarmos adequadamente, propiciar a exploração inteligente da região. E é por isso que, é claro, ao contrário do que muito se diz, a gente acaba descobrindo aqui, numa pesquisa muito bem fundamentada, feita por vocês, e parabéns,
a pesquisa onde demonstra que a população brasileira acredita que a Amazônia pode desenvolver, né, de forma sustentável, utilizando tecnologia. Ok. Obrigado, governador. Bem, nós aparentemente perdemos o contato com o governador do estado de Roraima. Nós estamos começando a nos encaminhar para o encerramento desse debate. E, governador, eu queria que o senhor desse continuidade à sua fala. Já com algumas considerações finais a respeito desse debate aqui, eu gostaria de ouvir uma mensagem do senhor exatamente para o povo que vive na região amazônica, para os empreendedores e também para os investidores que enxergam a Amazônia como a nova fronteira de desenvolvimento do país. Governador, por favor. Bom, eu fico agradecido mais uma vez de estar participando em nome dos governadores, representando aqui presencialmente os governadores da Amazônia. Quero dizer o seguinte: nós temos uma população, uma grande parte da população de produtores rurais, quer sejam grandes produtores ou pequenos produtores. E eles carecem e clamam pelo apoio contínuo do Estado. Nenhum desses produtores falaram para mim a respeito da questão de devastamento de áreas protegidas. Todos eles falam de ampliação da sua produção em suas terras, em áreas permitidas. Por isso nós trabalhamos, inclusive, a questão da alteração do zoneamento lá das terras de Rondônia e que está na Assembleia para poder fazer a aprovação. Até porque foi trabalhado pelas mãos também dos deputados, junto com o governo do Estado. Os nossos produtores têm recebido do Estado de Rondônia calcário. Nós temos uma usina com um dos melhores calcários do Brasil, e ali nós temos usina para 300, 400 anos ainda para poder entregar o calcário, aumentar a produção. Nós temos atraído indústrias, nós temos a questão da floresta plantada, que é para que ela possa ser explorada sem fazer a devastação. Ou seja, nós estamos buscando caminhos inteligentes para poder desenvolver a população. E é isso que a população clama. Nós não podemos analisar ou pensar, como alguns grupos às vezes pensam, né, que tem que ficar tudo parado, tem que proteger totalmente. São 23 milhões de pessoas. Para onde essas pessoas irão? Para a região sudeste, para a região sul, para a região leste? Vai superpovoar mais do que estar povoada todas essas regiões, para que a Amazônia fique totalmente intocada? Eu acredito que não. A gente precisa ter condições de produzir, como eu já disse aqui, de forma inteligente. Lembrando que em Rondônia nós temos 2 grandes usinas hidrelétricas que levam energia para todo o sudeste e sul do país. Então a gente tem que entender que a Amazônia, especificamente aqui o estado de Rondônia, tem muito a contribuir para o nosso país. Eu sempre lembro da palavra do presidente Bolsonaro dizendo: olha o tamanho de Israel e olha o que Israel é. Olha o tamanho de Rondônia e olha o que nós não somos. Nós podemos ser, nós podemos desenvolver e nós vamos desenvolver. Nós estamos unidos com o objetivo de levar esse desenvolvimento e a forma, e é lógico, com sabedoria. E no que depender de mim, enquanto governador de Rondônia, nós estaremos juntos para fazer esse desenvolvimento com tecnologia. É isso. Parabenizo a todos os organizadores, agradeço a oportunidade de estar aqui, um pouco sem voz, rouco, em razão desse momento que se passa aí eleitoral na questão dos municípios, mas quero aqui parabenizar a vocês e dizer que estou pronto, sempre que precisar, para estarmos juntos. Parabenizo aqui em especial Marcelo Tomé. Senhor presidente, Marcelo Tomé, ele tem buscado o desenvolvimento, o diálogo, trabalhado com muita firmeza, e isso é muito honroso, né, para todos nós. Deus abençoe, forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado ao governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos José Rocha dos Santos. E também agora, nas considerações finais, eu gostaria de ouvir
as palavras do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, novamente, Marcelo Tomé. Presidente, qual recado o senhor teria final, especialmente a visão da indústria a respeito de todo esse processo? A Amazônia tem pressa. E o Fórum de Diálogos Amazônia Mais 21 é uma iniciativa que busca estabelecer um diálogo permanente com todos os atores que, de maneira responsável e não ideológica, queiram contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável da nossa região. Junte-se a nós, continue mobilizado, vamos juntos encontrar o melhor caminho que dialoga com a identidade econômica da região amazônica, com as potencialidades econômicas do bioma amazônico e que coloque definitivamente os 23 milhões de habitantes, de brasileiros que residem na região, como ponto central desse processo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Tomé de Almeida. E para encerrarmos este painel, gostaríamos de ouvir as palavras finais do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Por favor, presidente. Bom, eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a presença do governador Marcos Rocha, coronel Marcos Rocha, que veio até Brasília para participar aqui pessoalmente com a gente nesse debate e nesse fórum. Muito obrigado, governador. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Casa da Indústria. Também eu quero aqui agradecer o meu companheiro Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, pela idealização, incentivo, dedicação que ele teve com a realização desse fórum. Quando o Marcelo havia feito a proposta da realização desse fórum, a proposta era que a gente realizasse o fórum em Rondônia, em Porto Velho, com a presença de cientistas, acadêmicos, especialistas, empresários, governos, para que a gente fizesse uma ampla discussão durante alguns dias. Mas depois, com a pandemia do Covid, e que mudou todas as ações que estavam sendo conduzidas por todos nós, e mudou a vida de todos nós na realidade, o Marcelo não perdeu a vontade, a garra de realizar esse fórum, mesmo que fosse virtualmente. E teve a capacidade, a consciência, eu trabalho com o apoio da equipe da CNI, de começar desde o mês de agosto as discussões, as tratativas, as realizações, algumas discussões já sobre esses projetos. E com certeza, governador, desse fórum vão sair muitas ideias, muitas propostas. Esse fórum também serve como um mecanismo para divulgar o que nós fazemos, brasileiros, o que nós fazemos pela Amazônia e o que nós estamos deixando de fazer. Mas também serve para divulgar também o potencial de crescimento da Amazônia, o desejo de uma população de mais de 23 milhões de habitantes que vivem nessa região e que legitimamente anseiam por acesso a uma infraestrutura adequada, acesso à educação, acesso à saúde, acesso às disponibilidades de crescimento e de desenvolvimento como uma forma de gerar para suas famílias e para o futuro dessa região e do Brasil um desenvolvimento sustentável, responsável. Então, esse fórum, eu acho que cumpriu essa missão. Meus parabéns, Marcelo. Eu sei que hoje à tarde ainda tem ainda algumas discussões que vão até a noite, e amanhã também. E, certamente, muitos desses projetos nós vamos levar às autoridades competentes para que possa aí, sim, a gente ter uma contribuição efetiva, principalmente do setor industrial, do setor privado, para o desenvolvimento dessa riquíssima região que nós temos no Brasil. Obrigado.
Obrigado mais uma vez ao presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Bem, com isso nós vamos chegando ao final deste debate sobre a percepção dos brasileiros em relação à Amazônia. Infelizmente não conseguimos retomar o contato com o governador de Roraima, Antônio Denário, mas fica aqui o nosso agradecimento à participação do governador de Roraima. Nós também agradecemos novamente a participação de todos os senhores neste painel e também de quem está acompanhando a gente pelas redes sociais. Nós desejamos sucesso na condução das atividades dos governadores aqui presentes, dos participantes aqui, do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e reforçamos o convite para a adesão às iniciativas do Amazônia Mais 21. Bem, pessoal, esta série de painéis do Fórum Amazônia Mais 21 será retomada logo mais às 14 horas com o painel A Riqueza da Bioeconomia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Novamente, muito obrigado a todos. Tenham uma ótima tarde.